volta para uma conversa de peso, hoje com o secretário de Desenvolvimento Social da cidade, pastor Pacheco. E aí nós conversávamos sobre essa formação toda, essa forjação, forjado a ferro e fogo aí dentro desse cenário tão múltiplo que tu nos narrou. Quem perdeu vai ter que recuperar essa história logo depois. Aí. Politizar a igreja e evangelizar a política. Tu já estava em Novo Hamburgo quando essa ficha caiu para ti? Antes. Na verdade, isso de politizar a igreja e evangelizar a política nasceu antes nos cursos de padres e pastores, quando então ainda era estudante de teologia. E ali eu conheci vários padres. Eu fui para uma paróquia, São Cepé. Eu iria para os índios, Toldo do Guarita, né? E infelizmente deu uma tragédia lá, naquele ano de 83, lá por maio, junho, e houve morte de 5 índios, tinha um cacique lá, índio Caio Ribeiro lá, e aí a igreja mudou meu destino. Aí, mas mesmo assim teve a ver com índio. Eu fui para a terra de Sepete Araju, né, que morreu peleando no arroio Caibaté. Eu fui para São Cepé, e São Cepé tem uma realidade, duas realidades distintas. Caibaté é a capital do mundo, segundo nosso amigo Valcir, né? É verdade, é verdade. Nosso amigo mesmo, grande amigo, tenho um maior carinho por eles lá, do Valcir. Ele era de São Gabriel, se não me engano, ou Rosário. Não, Caibaté. Caibaté? Caibaté Do arroio Caibaté, é isso aí. E aí, lá tinha terra de latifúndio, né? Tem alemães com grandes posses de terra, que eu tenho o maior carinho por eles, mas a gente teve algumas dissensões de ideias. E temos o minifúndio, que é formigueiro. Se botar o dedo no centro do Rio Grande do Sul, tu põe o dedo na cidade de Formigueiro, hoje município. Então ali eles me acolheram, meus primeiros passos foram o meu andador, o meu caminhador, aquela coisa que até diz que não se deve usar para as crianças, mas teologicamente foi a comunidade que me ensinou a caminhar. 2 anos e 3 meses eu tive com eles. Cara, e não era fácil trabalhar no latifúndio, no minifúndio, fazendo parte do MST, né? Era muito complicado. E aí eu disse, eu preciso dar um jeito, né? E a minha esposa não tinha se formado em teologia, eu disse, vamos voltar para perto de São Leopoldo, e eu adoraria trabalhar, né, na periferia. E como tinha uns padres lá, que a gente tinha uma reunião de padres e pastores, nós éramos o único casal de pastores, e eles tinham um vínculo com os irmãos maristas aqui da Iguaçu. Eu me encantei pelo trabalho dos maristas e vim para cá. A primeira visita que eu recebi de uma pessoa católica aqui foi da falecida irmã Valéria, né, que uma comadre minha, que era freira, me levou. E aí eu digo, eu preciso colocar esse trabalho em prática. Que lá estava um pouco difícil, mas a gente colocou, né? 2 anos deu para fazer algumas coisas e mostrar alguma diferença assim do jeito de ser igreja, né? Uma igreja ecumênica, uma igreja fortemente engajada com o social e uma igreja que tivesse uma visão, né, política do país, né? Então, olha, lá eu fui visitar Curió, o general Curió, que amassava os alimentos que a Igreja Católica levava com seus membros de ônibus para o primeiro acampamento. Lá eu conheci o Marco Tiaraju, gostaria muito que ele viesse fazer um programa hoje aqui. Hoje ele é médico, ele é filho de uma sem terra, né? O pai dele é o Marco, né? Excelente. E hoje ele é médico formado em Cuba, né? E ela faleceu. Um empresário encheu um caminhão de ferro e eles tinham bloqueado a estrada e eles mandaram o motorista, abandonou o caminhão e jogou por cima das pessoas. E nasceu o filme Terra para Rose. E o Marco andou muito aqui no Novo Hamburgo, teve acampado aqui perto de Nova Hartz, foi para Cuba e agora eu sei que ele se formou médico. Quando ele andar por aí, eu vou te dar essa sugestão de escutar ele. É uma história muito bonita. E foi a primeira criança sem terra que nasceu num acampamento de sem terra. Não foi Eles têm uma história muito triste, né? Mas também de ânimo. De vitória, né? De vitória, uma grande vitória, né? E aí eu me estabeleci aqui, cheguei aqui, procurei os irmãos e irmãs católicos que tinham uma visão teológica de trabalho, de fé e vida tem que andar de mãos dadas, política séria e verdadeira tem que dar mão para político sério e verdadeiro, e não o contrário, né? E agora, botar isso dentro da igreja era complicado no começo, porque eu vim para o Maracanã da igreja do ISLB no Brasil, que era Hamburgo Velho, uma das primeiras comunidades, né? Então, foi difícil. Aí, estava 6 meses aqui, fiz o jejum com sem terra, caminhei com eles distância até Porto Alegre. Pastor nenhum já tinha feito isso. Então, isso deve ter irritado muita gente.
tenho o maior carinho pelo seu Melo, que era o presidente da comunidade. Tinha um programa na Rádio União, Clássicos e FM, e eu adorava escutar os programas dele, mas ele sofreu muito com isso. Ele não sabia o que fazer comigo. Eu imagino a pressão que deve ter sido. Foi uma pressão muito grande, né? E aí eu fiquei 5 anos trabalhando em Hamburgo Velho e atendia Canudos. Aí depois houve um ajeitamento, eles transformaram Canudos em comunidade. Então eu fiquei somando Hamburgo Velho e Canudos 26 anos. Isso é muito raro. Só o pastor Pomer, que ficou 33 anos na comunidade, me venceu. E eu sempre pensei assim, meu negócio não é só casar, batizar, fazer sepultamentos, né, e escutar que as pessoas gostam. Eu queria algo mais. Eu queria que fé e vida tivesse, dentro da igreja, tivesse um eco na prática, né? E eu fundei o grupo junto, fundamos 64 pessoas de muitas igrejas, porque eu sempre dizia a poluição, né, aqui em Novo Hamburgo era muito, os arroios que tinham aqui eram todos chamados arroio preto. Isso é uma história bonita. E preto porque corria um creme lá dentro, que não era mais água, era um creme gelatinoso preto, arroio Pampa em Canudos. Depois eu descobri que não é... Todo mundo chamava arroio preto lá, o Luiz Raul era preto aqui, o Gauchinho era preto, mas que já de tudo. O arroio tem o mesmo nome, mas não é um só. Aí, junto com a Terra Guar, a gente rebatizou os arroios. Me valida a pessoa do pastor, rebatizamos os nomes, descobrimos que eles tinham os nomes, e aí Novo Hamburgo passou a chamar de Luiz Raul, Pampa, Gauchinho e o afluente Peri, né? E isso no começo foi legal. Mas só que os donos dos curtumes que jogavam sem tratamento nenhum, a maior poluição, eram membros da minha igreja, né? E complicou, cara. Houve gente que disse assim, não venha mais pedir doação para a igreja aqui enquanto esse pastorzinho vermelho estiver, né, nessa paróquia, né? Então, aí acabei ficando só em Canudos, 26 anos no pastorado, a minha esposa ficou mais 2. Eu fui eleito, acho que o trabalho da ecologia me levou a uma candidatura vitoriosa no ano de 96, ainda fui vereador 97 a 2000, nesse período também no final de 2000 corri a candidato a deputado estadual, mas nunca larguei a igreja. Interessante, eu pensei, vou tomar um pontapé no traseiro, mas é bom até, isso ajuda a empurrar para frente, né? Quando eu me elegi pastor pelo PT, te juro, e a comunidade reuniu e disse não, quando eu coloquei para a diretoria, e agora? Não, agora nós te elegemos, tu vai querer sair? Porque a minha intenção era só ficar de vereador. E foi um erro que eu fiz. Eu deveria ter ficado só de vereador, né, porque as duas coisas era muito trabalho e ninguém é tão polivalente assim, né? Mas eu fiquei na comunidade, isso é coisa inédita, não existe isso na história da nossa igreja no Brasil, e na política, né? E aí agora em 2009, quando o Tarcísio me convidou para ser o diretor de assistência social, eu disse, não, agora eu vou sair da comunidade, deixar esse trabalho em paz. Aí vim, e agora na gestão do Luiz, o Luiz me manteve como secretário de desenvolvimento social. E eu estou muito feliz, né, dentro desse trabalho. É uma secretaria muito importante, mas que não tem muito dinheiro para trabalhar, né, pastor? Cara, de fato, às vezes eu digo para a minha equipe, Deus me abençoou muito, meu Deus, Ele não me deu 12 discípulos. A gente pode pensar que tem um monte de grana para destinar, mas não. Vem o recurso lá de cima para isto, lá de cima para aquilo e é um brete. É isso aí, né? É um brete. Se vem o dinheiro para trabalhar com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, aí eu posso usar para contratar pessoas que vão trabalhar aqui. Eu não posso usar aquele dinheiro lá para a URAS, Unidade de Referência de Assistência Social, tal. A mesma coisa, vem dinheiros também para compra, para equipar. Rodrigo, o nosso governo, eu diria, sofre uma das maiores injustiças do país. Tu sabe que a secretaria mais fiscalizada é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E é justo que seja, E é justo né? que seja. A gente lembra do leite lá atrás, do escândalo da LBV lá atrás. Eu adoro, eu sempre tenho dito, eu adoro ser fiscalizado. E o bom é que eles não avisam o dia. Senão a gente, não é que nem aquela multa, tem o pardal aqui, tu sabe que a placa, sim, tu sabe que tem o pardal lá dentro. Condiciona aquilo ali. Mas eles não, eles chegam, daqui a pouco alguém diz, Pacheco, a fiscalização, a auditoria do Estado, do governo federal está aqui no CRAS tal, depois eles vão para um outro. Puxa, nós temos 6 CRAS, nós temos, né, 11 URAs, Unidade de Referência de Assistência Social. Para qual dos espaços eles vão? Eu digo, por isso a gente tem que estar sempre preparado, vigilante, como diz a Bíblia, né? Então, a nossa verba, às vezes quantificada para comprar um ar-condicionado, é tudo quantificado. E se eu gasto aquele dinheiro da forma correta, conforme prevista no edital do programa que o governo federal tem, eu ganho mais.
Se eu não gasto todo aquele dinheiro, não consigo gastar, até previsto viagens, eu tenho que dar, por exemplo, dentro dos abrigos, eu tenho que dar uma condição de vida para as crianças que foram retiradas, né, do pátrio poder ou do mátrio poder, ou seja, da sua família, pelo juiz, pelo conselho tutelar, vai para o abrigo. Aquela casa, aquele abrigo tem que ter a cara mais parecida com a cara de uma família. E a família leva os filhos a passear. Então eu tenho que levar os filhos a passear, eu tenho que levar os filhos no cinema, eu tenho que fazer um passeio, eu tenho que mostrar o museu da PUC. E essas verbas, elas estão tudo prontas e pré-escritas, né? No plano, o governo manda. Aí tu tem que gastar e tu tem que comprovar isso, com fotos, fazer a justificativa por que tu quer isso, o trabalho que tu tem. Então eu gosto muito de trabalhar com essa clareza que existe no Ministério do Desenvolvimento Social e com a fiscalização que é feita no desenvolvimento social. Então, dizer, eu não posso gastar o dinheiro federal, misturar com recurso livre, com recurso próprio do município, né? Não tem como o município pegar uma verba que veio para a contratação de pessoas lá para um espaço, né, para usar para outra coisa de outra secretaria. Isso não existe, não tem como a forma legal, porque tu tem que justificar, tem que comprovar, né? Hoje mesmo eu prestei conta de uma viagem que eu fiz a Brasília, desde, né, às 18h02 do dia 6 que eu saí daqui, onde que eu fui, a nota do táxi, a janta que eu fiz, que não foi no hotel, porque eu pensei, vou caminhar, jantei fora, que o hotel até seria mais caro lá, né, porque só estava junto com o café da manhã, o táxi no outro dia, a volta, o tema que eu fiz, quem eram os palestrantes que estavam, na Senhora da Inglaterra e outra de Matosinhos, de Portugal, e um do nome que eu nunca tinha visto, Paragominas, era o prefeito, se encantou, ele quer que eu vá para apresentar o que eu apresentei lá também no município dele, tem que agendar, era para agora, mas mudou para março do ano que vem. Então, assim, essa cobrança, com fotos, eu tive que mostrar o painel que ali estava na condição de palestrante, todos esses detalhes assim, tu tem que descrever. Tem coisa mais gostosa do que prestar conta disso? No Brasil tem um monte de corrupção, não tem. Se o trabalho está redondinho, pode ser, redondinho. Senão deve dar um atordoamento total, né? Pai, isso é muito, muito legal. Como é que está essa secretaria, gente? CRAS, né? Um belo trabalho. Fábrica da Cidadania. Eu sou encantado pelo Catavida, eu acho um dos programas mais bonitos que Novo Hamburgo já produziu. E eu tenho dúvida da magnitude dele, mas não tenho nenhuma dúvida da efetividade dele para quem está lá dentro. Né? Se ele realmente é totalmente inclusivo e se abraça todo mundo, eu não sei. O Pronatec e o Bolsa Família, que é regulado pela tua secretaria também, né? Que recebe as inscrições das famílias e que ao final precisa o quê? Precisa fiscalizar se está sendo bem feito também. Isso. Ou essa fiscalização é direta lá? Não, é tudo quantificado os números. Eu te disse antes, é uma secretaria mais fiscalizada e os programas são tudo fiscalizados e quantificados. E às vezes tu não tem o que fazer, porque é um brete. Tu entra no sistema, como a gente diz, a matrícula para tal curso, vai ser, eu tenho que mandar o local, professores, tudo, né, pactuar, como a gente diz, com os ofertantes de curso, até tal dia, eles encerram o sistema lá em Brasília, não tem ajeitamento, Pacheco não pode botar um amigo dele e fazer o curso lá, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa assim, eu vou usar esse tema agora para fazer uma leve conscientização. Por exemplo, quando tu abriste o programa, né, o tema hoje é assistência social. É assistência social. Mas é seguridade. Mas o programa, a partir de Dilma e Lula para cá, ele mudou o nome e não mudou à toa. É Desenvolvimento Social. Secretaria, né, de Desenvolvimento Social. E por que isso? Tem a ver com o Pronatec. Pronatec não tem professor, não tem alunos, não tem aula, sala de aula, não tem o curso, é profissionalizante, mas não deixa uma sala de aula. Isso não deveria estar dentro da educação? Por ser profissionalizante, não deveria estar dentro da Secretaria do Trabalho? Mas não está no trabalho, não está na educação, está dentro da Secretaria de Assistência Social, que passou a ser Desenvolvimento Social. Por que é desenvolvimento? E isso é estratégico para... Demorou meia hora para me puxar a orelha, isso? Demorei meia hora. Mas quer ver, mas é um puxão de orelha, porque a maioria das pessoas... Não, puxão de orelha para todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente tem essa cultura ainda, né? Na verdade, eu também, eu agradeço a Deus por ter me colocado ali, que eu aprendi muito. E tu quer ver, a gente sempre diz, o Bolsa Família é para sustentar vagabundo, a gente escuta, se tu entra nas redes sociais, tu toma um pau danado. Às vezes eu não perco tempo, mas cara,
O Bolsa Família está dentro de um programa maior, que é o Cadastro Único, onde ele é apenas uma pétala de um girassol com muitas pétalas, como eu já disse antes. E isso derruba aquela velha frase, aquele velho ditado, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Algumas pessoas dizem que ele é dar o peixe, não é dar o peixe? Não, então? não é dar o peixe. O Lula tem uma coisa muito... eu gosto muito da humanidade do Lula, aprendi com ele. E aprendi muito com a Dilma, quando ela dá esse caráter agora, mais na Dilma, né, de desenvolvimento social. Por quê? Tem gente que chega em tal situação que tu tem que dar o peixe. Mas quando a pessoa vai buscar o peixe, então vamos botar o nome desse peixe de cesta básica, ali tem uma pessoa com capacidade, com formação, fiscalizada pelo Conselho Regional de Assistência Social, que ela vai fazer uma análise. Espera aí, mas é só isso? Ah, não, mas o meu filhinho está doente, tem isso, tem aquilo. Aí ela já encaminha para a saúde. Tu tá desempregada, eu estou desempregado. Tem os cursos do Pronatec, eu vou te encaminhar, te fazer inscrição. Então ela tem um olhar que ela tenta ser uma ajuda. A função do servidor e da servidora social, do assistente social, é o desenvolvimento da pessoa humana e mostrar os direitos. Hoje são 7 mil famílias em Novo Hamburgo, 7.100 famílias, 7.115 o número que tu me deu de famílias que recebem o Bolsa Família, né? Sim. Ele tem uma dimensão muito humana, não há nenhuma dúvida em relação a isso. A gente começa a perceber a função e todo mundo começa a concordar, ou mesmo as pessoas que têm maior problema em aceitar um trabalho mais dedicado aos menos favorecidos, quando a gente vive uma situação de guerra, como foi os episódios climáticos, né? Não só esse ano, mas principalmente há 2 anos, né? Onde nós tivemos um problema gravíssimo na cidade, que foi uma grande enchente. Né? E vocês montaram uma praça de guerra ali. Sim, de ali, fato. aquele é um momento que realmente une Novo Hamburgo. Aí ninguém mais discute se aquilo ali é assistencialismo ou não. Apesar de como as pessoas não quiseram criticar a forma como era feito, quando vocês viraram dia e noite ali. Nós estamos melhor depois daquele episódio que foi tão dramático? Na verdade, nós tivemos esse último episódio muito dramático, mas nós tivemos um também muito dramático em 2009, que até faleceram 3 crianças, não sei se tu recorda, tenho vínculo com essa família ainda hoje, né? E, na verdade, eu como pastor, eu tenho que brigar com o tio Pedrinho. Nossa, ele mandou 14 enchentes de 2009 para cá, umas de maiores, outras de menores proporções. Mas também é conhecido que as pessoas se unem em cima, às vezes, das necessidades, né, da solidariedade. E eu gostaria de agradecer, eu sempre tenho agradecido a população de Novo Hamburgo por compreender esse momento que o município viveu, ajudando as pessoas. E com isso também você ajuda a prefeitura, ajuda os trabalhos. E a dedicação, Rodrigo, que eu vejo na equipe da SDS é incrível. Pode ter rixas. É que nem aquele jogador de futebol que às vezes não se briga fora de campo, mas lá dentro, por motivo comum, tem que passar a bola um para o outro e se ajudar. Assim é a SDS, né? E é um trabalho hiper organizado, né? Parabenizado pela Defesa Civil do Estado. A gente tem um plano de ação para as emergências e a gente, na verdade, quem deveria cuidar é a Defesa Civil. Mas compreendendo que a Defesa Civil é humana, tem escassez de recursos, a RH é uma secretaria que tem se colocado à disposição e tentado motivar as demais secretarias para darem as mãos nesse momento para ajudar, porque... Olha, o que está acontecendo em Minas agora, naquelas barragens, loucura, eu imagino o sofrimento, a dor daquele povo Nem lá. me fala. Grande prazer falar contigo. Nossa, meia hora foi já tô me xingando ali. Muito rápido. O que eu quero te dizer é que eu torço muito para que vocês possam fazer um trabalho sempre de excelente qualidade, cada vez melhor, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais justa e mais humana, né? Eu desejo mesmo que a gente consiga isso. Diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, que Ele continue nos capacitando, nos unindo a todas as forças, né? E a imprensa é uma grande força. Sou muito grato pela cobertura, né, que vocês têm dado à nossa secretaria, ao Catavida, que nós não falamos hoje, que ali eu digo, a gente, além de ensinar a pescar, a gente descobre onde está o açude, fabrica os instrumentos da pesca e reparte o lucro. Por isso que é desenvolvimento social, né? Então, eu estou à disposição, gostei muito de conversar, né? Parabenizar pelo belo trabalho da Vale TV,
né? Agradecer a audiência, a presença dos telespectadores que estão nos assistindo neste momento e me colocar a secretaria sempre à disposição para outros temas. Da mesma forma, sempre à disposição. Seja sempre muito bem-vindo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário de Desenvolvimento Social da nossa cidade, o pastor Pacheco. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.